Começamos agora mais uma edição do programa Frutas S.A. e por aqui você fica muito bem informado sobre todas as novidades. E hoje estamos falando sobre o lançamento da Embrapa de uma nova cultivar de uva, a uva branca sem sementes. Isso em meio à celebração aos 52 anos da Embrapa, que é uma baita comemoração, né, gente? E para saber tudo sobre essa novidade, batizada de BRS 54 Lumiar, em homenagem ao sertão, recebemos o pesquisador da Embrapa Uva e Vinho, João Dimas Garcia, que já está aqui com a gente. João, bem-vindo. É um prazer estar com vocês aí do programa AgroMais para falar um pouco mais sobre essa nova variedade de uvas sem sementes da Embrapa. Maravilha! Vamos começar então falando sobre o processo de pesquisa, né? Quais foram os critérios utilizados na seleção genética que resultou na BRS 54 Lumiar? No caso dessa variedade, um dos objetivos principais era fazer uma seleção de uma planta que fosse totalmente sem sementes, né? Que tivesse bagas grandes, uma uva bem graúda, uma uva bem doce, né? Uma uva com acidez equilibrada, uma uva que não tivesse a astringência na película, na casca, né? Que não fosse uma uva de casca, como se diz no popular, marrenta, né? E, e uma uva bem doce. E também com sabor. Ela é uma uva que ela correspondeu aos objetivos do cruzamento. A gente tinha feito um cruzamento em 2010 entre uma outra variedade da Embrapa, que chama BRS Isis, que é uma uva vermelha, sem semente. Cruzamos com uma outra uva muito saborosa também, totalmente sem semente, que é uma seleção. E desse cruzamento, em 2010, nós selecionamos essa planta. Em 2013 foi a primeira colheita dela, quando a gente já selecionou a planta que conseguiu congregar todas essas características. Então, ela é uma uva que chamou muita atenção da gente, tanto pelas qualidades da baga em si, da uva, né, do sabor, da doçura, como também pela característica do cacho. Então, ela é uma uva que tem um cacho de tamanho médio, mas é um cacho solto, é um cacho que já vem praticamente quase pronto, vamos dizer assim. Porque, no geral, as variedades de uva, elas têm o cacho, às vezes, muito compacto. E quando a uva começa a crescer, não tem muito espaço para todas as bagas crescerem, que às vezes você precisa ter que fazer muito raleio. Normalmente se faz com os dedos ou se faz com a tesoura, tirando o excesso de bagas, no caso de algumas variedades. No caso específico da BRS Lumière, então o cacho ele já vem com uma boa estrutura, ele já vem com o cacho solto. Isso, o produtor vai demandar muito menos mão de obra na hora de ter que fazer o manejo desses cachos, né? Então isso vai trazer uma economia bastante grande para os produtores de uvas e certamente, então, isso tem chamado bastante atenção tanto dos produtores que participaram do teste, né? Nós testamos lá no Vale do São Francisco com 12 empresas. Então, com uma interação bastante estreita com os consultores, com os técnicos, né? Então, isso despertou um interesse bastante grande deles para o lançamento da cultivar, né? Desde cedo, né? O trabalho de teste começou em 2019. Nós começamos em 2019. Então, logo nas primeiras safras, os consultores, os técnicos já diziam que essa uva teria uma grande chance para lançamento e um dos principais méritos dela seria a questão da economia da mão de obra com manejo de cacho. Mas também outro aspecto que chamou muita atenção dos validadores foi a questão da qualidade da uva em si, né? A qualidade da baga, a qualidade do cacho, a beleza da uva. Então, ela é uma uva que, quando ela está madura, ela fica com aquela tonalidade verde, levemente amarelada. Isso que foi e que inspirou se dá o nome de BRS 54 Lumiar. 54 era o número da seleção antes do lançamento. E Lumiar, por essa cor, é uma cor bem suave que ela tem quando madura. João, e quando a gente fala desse tipo de pesquisa, né, realizada pela Embrapa, muitas pessoas às vezes não têm noção do processo demorado que é. É uma pesquisa de anos, né? Quanto tempo
leva aí de desenvolvimento de uma nova cultivar como essa? Da ideia inicial mesmo ali de fato até a validação em campo? Olha, o normal, quando tudo ocorre bem, quando se tem sucesso em todas as fases, quando a gente faz o trabalho em região tropical, como foi aqui em Jales, o trabalho pode durar aí de 12 a 15 anos, né. No caso da Lumiar, acabou sendo 15 anos, desde o cruzamento até agora o lançamento esse ano. Mas isso dá para encurtar um pouquinho, sabe. Atualmente a Embrapa já domina algumas etapas, de forma que a gente pode reduzir isso aí para em torno de 10, 12 anos, tá. Mas não consegue fazer um lançamento com menos de 10, 12 anos não. Ou seja, Isso ainda é muito fazendo tempo de todo o pesquisa, trabalho em né? região tropical. Uma década aí de Quando você pesquisa. faz um trabalho em região de clima temperado, como no sul do Brasil, esse prazo aí vai para 16 anos, mais ou menos, em média. Olha só. E por que esse cruzamento inicial ele foi feito na estação experimental de Jales e não diretamente no semiárido? Tem alguma questão de clima? Não, é porque a Embrapa, o Vivinho, até a criação da estação experimental de viticultura tropical, todo o trabalho era feito lá no Rio Grande do Sul. Depois a Embrapa criou a estação experimental em Jales, porque aqui a região é uma região de clima tropical. Aqui a gente consegue fazer 2 ciclos por ano. Então, aqui a gente consegue a mesma rapidez como se conseguiria também lá em Petrolina, tá. E então aqui foi montada essa base da estação aqui mais para desenvolver os trabalhos de melhoramento genético. E desde então é feito principalmente aqui em Jales, mas nós também fazemos lá em Bento Gonçalves. João, e quais características específicas da BRS 54 Lumiar favorecem seu cultivo no clima do Vale do São Francisco? São 2 coisas. Primeiro, a facilidade de manejo do cacho. O cacho é um cacho que já vem solto, quase não precisa de raleio de baga, que é uma prática, muito usada para outras variedades sem sementes e que demanda bastante mão de obra. Então, nesse quesito aí, ela vai diminuir a quantidade de mão de obra para o produtor de uvas. Outra característica muito importante é que ela é de ciclo precoce. Da poda até a colheita, lá no Vale do São Francisco, vai em torno de 110 dias, 105 dias. Então, isso permite o produtor de uvas obter mais do que 2 safras por ano. Na média, chega a 2 safras e meias por ano na mesma área, né. Então isso, no final do ano, a produtividade somada dessas 2 safras e meias pode alcançar em torno de 50 toneladas por hectare de uva de mesa. Então isso é uma coisa fantástica, porque tem variedades que só permite uma safra por ano, tem variedades que chega até 2. E no caso da BRS Lumiar, podemos alcançar 2 safras e meias tranquilamente por ano lá no Vale do São Francisco. E como que essa nova cultivar se comporta em relação à resistência a pragas, a doenças comuns na região? Olha, em questão de pragas e doenças, ela tem um comportamento similar às outras variedades existentes no mercado hoje. Ela não traz um grau de resistência assim que nós podemos dizer que nós podemos diminuir bastante a questão da aplicação dos fungicidas. O grande mérito dela é a questão da economia de mão de obra para manejo de cacho, a questão do ciclo que permite 2 safras e meia, e a terceira é a questão da qualidade da uva sensorialmente. Então ela é uma uva muito saborosa, bem crocante, boa de mastigar, ela é uma uva que vai agradar muito o consumidor brasileiro. E as qualidades da baga em si vai permitir tanto atender o mercado interno quanto o mercado externo. E seguramente ela vai ser a primeira variedade de uva branca da Embrapa com grande potencial para ocupar uma área bem expressiva lá no Vale do São Francisco. Nós testamos ela também na região da Serra Gaúcha, mas lá ela não se adaptou bem, em função de que lá é uma região que chove muito durante o período de maturação, e por ela ser uma uva que tem a casca meia fina, ela não tolera muita chuva durante a maturação. Então nós não estamos recomendando ela para a região da Serra Gaúcha, para a região sul do Brasil.
por enquanto, somente para a região do Vale do São Francisco, uma região de clima semiárido. Nós também não testamos ela ainda na região do tropical aqui do Brasil Central, na região de Goiás, norte de Minas, na região do Mato Grosso. Para essas regiões, como essas regiões têm um período seco bem definido, que vai de maio até outubro, é um período bastante seco, com umidade do ar bastante baixa, então é possível que ela venha se adaptar bem nessas regiões também. João, e qual que é a estimativa de redução de custos por hectare com a adoção da BRS 54 Lumiar? Ó, no caso da demanda de mão de obra para manejo do cacho, vai poder ter uma redução aí de no mínimo 50%, né? Isso vai facilitar bastante a vida do produtor de uvas. Maravilha, João. A gente vai fazer um rápido intervalo, já já a gente volta com mais informações. E para você de casa, fica aqui o convite. Reveja esse e outros episódios, outros programas da nossa grade aqui no nosso canal no YouTube. Acesse o Agro Mais TV e assista onde e quando quiser, tudo na íntegra. Não saia daí que a gente volta já! Estamos de volta com o programa Frutas SA. Hoje estamos falando sobre o lançamento da Embrapa de uma nova cultivar de uva, a uva branca sem sementes. E quem está trazendo todos os detalhes, todas as informações sobre essa uva, batizada de BRS 54 Lumiar, em homenagem ao sertão, é o pesquisador da Embrapa Uva e Vinho, João Dimas Garcia, que está aqui de volta com a gente no segundo bloco. João, agora falando sobre os principais cuidados no manejo da poda dessa variedade, o que o senhor pode destacar? Olha, ela é uma variedade que tem uma fertilidade média e a gente recomenda que o produtor faça podas aí em torno de 6 gemas, 7 gemas. E normalmente os brotos aí dessas últimas gemas são os brotos que vêm cachos maiores, né? E dá um padrão um padrão melhor em termos de tamanho de cacho e conformação de cacho. Então, assim, ela é uma uva de fácil manejo, ela não é difícil de vir cacho. Tem um outro cuidado que tem que ter, no caso do Vale do São Francisco, o ciclo de produção, quando coincidir com as chuvas, há necessidade de se fazer a cobertura plástica. Essa é uma técnica que o pessoal já tem usado muito no Vale do São Francisco, principalmente para outras cultivares. Então, assim, no período seco, não há necessidade de cobertura plástica, mas no período chuvoso, ela demanda uma cobertura plástica em função de que ela é um pouco sensível à rachadura de bagas. E existe parceria com produtores ou empresas para produção em escala comercial da BRS 54 Lumiar? Olha, a Embrapa mantém contratos de licenciamento com alguns viveiros no Vale do São Francisco e também em outras regiões do Brasil. Todo o material lançado pela Embrapa, o que a Embrapa passa, faz a limpeza das viroses, esse material é repassado aos viveiros, viveiros registrados no Ministério da Agricultura e que têm contratos de licenciamento com a Embrapa. Então, no caso específico da BRS Lumiar, a partir desse ano já tem viveiros no Vale do São Francisco que já vão ter mudas para venda para viticultores. Em outras regiões do Brasil, isso vai demorar um pouco mais. Mas no Vale do São Francisco já vai ter viveiros este ano já com mudas já à disposição para fornecer para viticultores, para venda. João, e tem planos de expansão, de expandir o cultivo da BRS 54 Lumiar para outras regiões do Brasil ou até mesmo para o exterior? Olha, ela é uma variedade que vai atender muito a questão da demanda por uvas desse segmento que nós chamamos de uvas brancas, em função das qualidades da variedade, né. Para o mercado interno, seguramente ela vai expandir primeiro no Vale do São Francisco, vai ser onde ela vai é onde nós testamos ela e ela foi aprovada. Posteriormente, ela pode ser cultivada aqui no Brasil Central,
principalmente nessas regiões que tem um clima seco bem definido, né. Então, mas é uma região de viticultura com base mais na agricultura familiar, então aonde ela não vai expandir tanto, mas aonde ela vai expandir bastante vai ser no Vale do São Francisco, tanto possivelmente tanto para atender o mercado interno, quanto também para exportação. Existe uma janela de exportação bastante grande, principalmente para uvas com sabores especiais, né, e no Vale do São Francisco, em função do clima tropical semiárido, os viticultores vão poder produzir essa cultivar praticamente todos os meses do ano. João, e por que o nome Lumiar foi escolhido, né? Como que ele se conecta com a identidade do semiárido? Então, o nome Lumiar foi mais assim, uma lembrança aí da questão daquela paisagem não, do luar nordestino, né, daquela luz, suave, né, que traz aquela calma, aquela serenidade, e a uva Lumiar ela tem essa cor verde levemente amarelada. Ela traz uma suavidade na cor, né. Então a Embrapa escolheu esse nome, pensando nessa questão aí da do da dessa questão da lua, né, da lua, da luz no sertão nordestino nas noites de luar, né. Bem legal e curioso. E, João, quais são as características então dessa uva para a gente falar aqui para o produtor, para quem nos acompanha? Então, é uma uva de baga graúda, muito doce, muito saborosa, produtiva, né, de ciclo precoce na região do Vale do São Francisco, na condição de clima semiárido, é possível obter 2 safras e meia, eh, e ela já vai estar disponível a partir desse ano nos viveiros licenciados da Embrapa. Eh algum produtor que, se por acaso tiver dúvida, pode entrar em contato conosco aqui na Embrapa de Charles, através do telefone, 17 3632 9666, que nós estamos à disposição aí para retirar alguma dúvida, caso os produtores tenham, né. Provavelmente alguns vão ter, né. Maravilha, a gente agradece inclusive aqui a disponibilidade de passar o telefone para que os produtores, a nossa audiência possa entrar em contato. E João, como que a Embrapa pretende comunicar, promover essa cultivar entre os diferentes perfis de produtores? Olha, no caso do Vale do São Francisco, nós vamos fazer lançamentos regionais em dias de campo, né, aonde os produtores vão poder ter acesso às informações. Nós temos um documento técnico, uma circular técnica, que é a circular técnica de número 169/169. Essa circular técnica ela está disponível no site da Embrapa, o Vivinho, e todos os produtores e viveristas poderão ter acesso a esse documento, que traz todas as informações do histórico da variedade, dos cruzamentos, a descrição dela, e principalmente as características agronômicas dela e as recomendações para o manejo da cultivar, para que o produtor possa alcançar uma safra boa, com uvas de excelente qualidade. E existem parcerias com governos estaduais ou federais para distribuir mudas aos pequenos produtores? Não, atualmente a Embrapa somente tem repassado o material genético, vamos dizer assim, as primeiras mudas para os viveiros, que têm contrato de licenciamento da Embrapa. Por que que a Embrapa fez isso? Porque esses viveiros, sendo registrados pelo Ministério da Agricultura e tendo um contrato com a Embrapa exige que se produza, assim como o Ministério também exige desses viveiros, que se produza mudas de qualidade, tanto de qualidade com relação à qualidade da muda em si, mas com relação à qualidade sanitária, porque foi uma maneira que a Embrapa percebeu ao longo dos anos, né, que através dessa sistemática, a Embrapa passa o material com qualidade sanitária, e a Embrapa também faz o acompanhamento desses viveiros
nos campos de propagação do material, do controle da qualidade sanitária. De forma que o produtor, quando ele for adquirir a muda, ele vai ter a certeza absoluta que ele está adquirindo uma muda de qualidade. Tanto a qualidade sanitária como também a qualidade genética, que é a certificação de origem genética daquela variedade. Maravilha. E só para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, que o nosso tempo está acabando, qual que é o papel da cultivar no combate à insegurança alimentar ou geração de renda em comunidades rurais? Olha, essa variedade, assim como outras que a Embrapa lançou recentemente, como a BRS Vitória, a Melodia, a Núbia e a Isis, é uma variedade que tem característica que tanto um pequeno produtor familiar, um produtor de assentamento, ou um outro produtor que não seja de assentamento, mas também com base em mão de obra familiar. Então, assim, essas variedades ela atende também demandas mais específicas desses produtores pequenos. Então são variedades que atendem desde um grande empresário, uma grande empresa que pode estar produzindo para exportação, como também um produtor menor que às vezes está pensando mais no mercado regional ou no mercado local, vamos dizer, ou até um mesmo, um mercado para turismo rural. Então, assim como a BS Melodia, a BS Vitória, a BRS Lumiar, ela é uma uva muito saborosa. Ela pode ser produzida também em pequena escala para atender um turismo rural, aquela venda diretamente do produtor para o consumidor. Então vai ser uvas que vai ter muito valor agregado para esse perfil de pequenos produtores também. É isso, João. Obrigada pela participação, pela disponibilidade. Parabéns mais uma vez por esse trabalho de vocês, viu? Eu que agradeço aí ao AgroMais pelo espaço aí e colocamos à disposição dos produtores para tirar dúvida e qualquer coisa nesse sentido. Maravilha, então, João. Obrigada mais uma vez e muito obrigada também a você de casa que nos acompanhou até aqui. Obrigada pela companhia e até uma próxima. Tchau, tchau.